Rodrigues, e você volta também nesta quarta-feira, amanhã, aqui na edição da tarde da Gazeta News com mais comentários. Nós vamos falar agora de arte, história, cultura, que acaba sendo também um pedaço muito importante e obrigatório aqui nas edições da tarde da Gazeta News. Maceió vai receber amanhã um evento para discutir a arte jurídica de Pontes de Miranda. O simpósio acontecerá no auditório do Ministério Público Estadual e tem como objetivo celebrar o legado de um dos maiores juristas e intelectuais alagoanos. A partir da programação diversificada, o evento deve promover uma reflexão sobre a importância de Pontes de Miranda no campo jurídico, literário e cultural. Para saber mais sobre esse evento, nós recebemos aqui no estúdio, temos o prazer em receber o Oswaldo Zaidan, um dos palestrantes deste evento. Oswaldo, muito obrigado mais uma vez pela presença. Que prazer para poder falar sobre Pontes de Miranda aqui nesse momento e os preparativos para o simpósio. Boa tarde. Boa tarde, é realmente um prazer poder estar aqui divulgando esse evento. É um evento muito especial, a arte jurídica de Pontes de Miranda. 134 anos depois do nascimento do jurista, nós temos a satisfação, com o apoio do Ministério Público do Estado, de realizar esse evento. E é um evento muito especial, sabe? Porque é um evento que vai misturar músicas, palestras, histórias, exposições, vendas de livros, tudo isso voltado para Ponte de Miranda. Então vai ser um evento muito especial. Ele começa na sua abertura com a pianista Selma Brito executando uma obra inédita, que é uma valsa chamada Valsa Mística, que Heitor Villa-Lobos ofertou de presente a Pontes de Miranda quando ele completou 80 anos de idade. Então essa valsa vai ser executada pela Selma Brito. Na sequência, nós teremos a abertura do evento. Vai ser realmente fantástico. Oswaldo, nós vamos ter, além, claro, de sua participação, outros palestrantes como Sérgio Coutinho. Quantos palestrantes durante essa programação, no simpósio, como foi definida, por exemplo, essa ordem também, para deixar o público ainda mais mergulhado em tanto lado intelectual, em tanto conhecimento que o Pontes de Miranda, não só na área do direito, mas na cultura do país, deixou esse nome, esse legado nacionalmente e internacionalmente. Esse simpósio ele foi criado com muito carinho, com muito cuidado. A gente teve a preocupação de não focar única e exclusivamente no aspecto jurídico da obra de Pontes de Miranda. A gente entende que é importante que você primeiro conheça a pessoa, a figura de Pontes de Miranda, porque a partir do momento que você cria essa simpatia pela pessoa, fica muito mais fácil você querer mergulhar na obra dele. Então a gente montou o simpósio da seguinte maneira: são 5 painéis. No primeiro painel, eu começo a fazer um resumo da vida de Pontes de Miranda, falando da sua infância, da sua juventude, das suas aventuras, das suas curiosidades, do período que ele esteve na Faculdade do Direito de Recife. E aí eu levo isso até o início da década de 1920, quando ele chega no Rio e começa a se envolver com os intelectuais que ali moravam, como, por exemplo, Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, Jorge de Lima, né? São intelectuais que abraçaram Pontes de Miranda e que muito colaboraram para esse desenvolvimento cultural do jurista. Então, ele já foi, inclusive, reconhecido por outras personalidades naquela época pela inteligência que exercia também, né? Sim, muito cedo, Pontes de Miranda já era festejado. Veja você que ele se formou em 1911, em 1912 ele seguiu para o Rio de Janeiro com o sonho de advogar, foi advogado durante 10 anos, mas mesmo advogando, ele procurou desde cedo estar no meio da intelectualidade, né? E aí ele escreveu livros de literatura, obras literárias, poemas, né? Ele tem uma grande produção não jurídica entre 1920 e 1930. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Com certeza, né? Estamos falando aqui com Oswaldo Zaidan, falando sobre esse seminário aqui em Maceió, né? Em homenagem a Pontes de Miranda, né? E já deixando claro, hein? Antes de entrar nos aspectos jurídicos, a contribuição também do simpósio será
a história da pessoa, Pontes de Miranda, inicialmente, e as outras etapas. Quanto tempo, por exemplo, o simpósio, quais os horários já definidos, onde será realizado? Gostaria que você aproveitasse também para poder convidar o público para poder participar. Certo. O simpósio ele acontece nessa quarta-feira, começa às 8h30 da manhã, depois tem um intervalo para o almoço, continua às 14 horas e se estende até às 18 horas. Olha. Serão 5 painéis, cada painel com 2 palestrantes. Começa às 8h30 da manhã, com a execução dessa obra-prima, né, dessa valsa mística em homenagem a Pontes de Miranda, e depois tem sequência com vários palestrantes que vão falar do aspecto antropológico, sociológico, filosófico, vão mostrar todas as facetas de Pontes de Miranda. A gente vai passear pela vida de Pontes de Miranda porque fica muito claro que a sua genialidade jurídica está muito ligada à sua própria formação. Para ser um grande jurista, você tem de entender a sociedade. Então, a gente vai falar do Pontes de Miranda sociólogo. Você precisa entender o movimento das pessoas. A gente vai falar dos Pontes de Miranda antropólogo. A lei deve ser algo exato e que atinge o maior número de pessoas. Vamos falar da precisão jurídica de Pontes de Miranda a partir do seu conhecimento matemático. Então, é realmente um simpósio fantástico que vai fazer com que o público compreenda que, para se tornar um grande jurista, você tem de ser completo, você tem de ter uma cultura ampla. E esse era a Pontes de Miranda. Tenho certeza disso. Oswaldo, falando sobre o simpósio ainda, é óbvio que existe uma ideia também de deixar uma contribuição para o público. O que você espera após o simpósio para as pessoas que participarem de uma quarta-feira de Pontes de Miranda de uma maneira tão extensa sobre a vida dele em vários ângulos, de 8h30 da manhã até as 18 horas, 18h30. Qual é a contribuição que você espera que o simpósio venha a dar para os participantes? Talvez a contribuição mais importante que nós, organizadores do simpósio, nós, palestrantes do simpósio, esperamos é que os professores dentro das universidades citem Pontes de Miranda, que os professores aproveitem aquele espaço acadêmico para que os alunos sejam estimulados não só a visitar o Memorial Pontes de Miranda, mas mergulhar na vida desse ilustre alagoano. Pontes de Miranda não era festejado só no Brasil. Pontes de Miranda era festejado e ainda é respeitado em todo o mundo. E essa grandiosidade de Pontes de Miranda, às vezes, fica esquecida para o povo alagoano. É fundamental que os professores universitários, que os professores das faculdades de Alagoas insistam e mostrem para os alunos como era grande esse jurista brasileiro. Isso é muito importante, esse recado, e um recado direto, tá? Para quem tem a responsabilidade de educar as pessoas. Ou seja, quando estamos falando dos docentes, reconhecer a nossa própria história e a história de um alagoano, né? Muitos alagoanos têm essa dificuldade de reconhecer a sua própria história. Você pega a principal avenida aqui do nosso estado, da nossa capital, a Avenida Fernandes Lima. Se você chegar para os alagoanos e perguntar quem foi Fernandes Lima, pouca gente sabe responder. Então, é uma dificuldade muito grande, né? Se fosse só isso, né? Pouca gente sabe quem foi Delmiro Gouveia, Graciliano Ramos, Jorge de Lima, Nice da Silveira. Se eu ficar falando aqui desses gênios, a gente vai até altas horas. Então, é importante mesmo que a gente dê esse pontapé inicial e eu espero que da próxima vez seja Nice da Silveira, depois seja Delmiro Gouveia, Graciliano Ramos, Jorge de Lima e tantos outros alagoanos ilustres. Parabéns ao alagoano Oswaldo Zaidan. Alagoano? De coração. É claro. Para falar tão bem de alagoanos, não precisa ser alagoano da gema. É alagoano de coração, mas que escolheu Alagoas para poder continuar divulgando e dando, inclusive, através desse seu trabalho, uma linda missão que é levar conhecimento para as pessoas. Muito obrigado, viu, Oswaldo, pela sua presença. Nada, eu que agradeço e não esqueçam, quarta-feira, amanhã, das 8h30 às 18 horas, a arte